Boa noite. Eu saúdo os queridos com a graça e a paz do nosso bom Deus. Amém? Quero convidá-los a ficar em pé, por gentileza, só mais um momento, para que possamos fazer a leitura do texto que iremos tomar como base para a nossa edificação nessa noite. E se for da vontade do Senhor, para mudança na vida de alguém de uma forma radical, uma transformação, um novo nascimento. O texto está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. E nós vamos ler do verso 3 ao verso 5. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em pé, feche os teus olhos, por gentileza. Pai querido, Pai bendito, eu suplico ao Senhor que abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua santa e preciosa palavra. E que a mesma, Pai, encontre espaço em nós e traga, Pai eterno, produza em nós mudanças as quais agradam o Teu coração. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo. Assim eu oro. Amém e amém. Podem sentar. Amados irmãos, hoje eu quero falar com os queridos sobre disciplina, tá bom? E disciplinas espirituais é algo muito importante na Bíblia Sagrada. Iremos tomar como base esse texto de Paulo a Timóteo. E nós vamos tentar trabalhar dentro de uma lógica em duas direções. Num primeiro momento, abordando o que seria a disciplina dentro de um contexto eclesiológico, de igreja, no sentido local, referente à igreja como uma instituição. E posterior a isso, trabalharemos dentro de aspectos de tarefas que solicitam ou exigem de nós um alto nível de disciplina. E aí então nós iremos também caminhar primeiramente refletindo no que Paulo propõe no texto a Timóteo, sobre o aspecto militar, apresentando a figura do soldado, e posterior a isso apresentando a figura de um atleta, tá bom? Alguém que milita, alguém que trabalha para alcançar um objetivo. Quando nós falamos sobre disciplina, muitas pessoas ainda não tem uma compreensão bem definida sobre disciplina no âmbito de igreja local, principalmente os batistas. Mas existe uma obra maravilhosa que foi lançada há algum tempo atrás e tem algumas edições já. O material é o Manual da Igreja e do Obreiro. E nesse material você vai poder encontrar ali, embora ele seja um material bem volumoso, mas ele é um material excelente. Eu até digo que todo cristão batista, ele deveria ler esse material, ter acesso, conhecer essa obra, porque ela é muito importante. E nesse material, fala-se sobre disciplina com base no texto de Mateus capítulo 18. E a definição que nós batistas trazemos desse material, logicamente baseado na palavra, extraído das Sagradas Escrituras, é que existem 3 tipos de disciplina. A primeira delas é a disciplina informativa ou instrutiva. É aquela disciplina que você vai recebendo de acordo com aquilo que vai sendo transmitido para você, de acordo com os ensinamentos, você vai buscando esse alinhamento, vivendo de uma forma como a disciplina vai te conduzindo. Em um segundo momento, um segundo destaque, o material ele fala
sobre a disciplina corretiva. A disciplina corretiva ela é aplicada na vida daquele que é encontrado em falta, aquele que está falho, aquele que caiu em pecado e que precisa de uma correção. Geralmente, essa disciplina ela é aplicada na membresia apenas a pessoas que estão cantando, apenas a pessoas que estão tocando, talvez alguém que é um professor de EBD, alguém que tem o costume de pregar na igreja, somente alguns irmãos em especial. Mas muitos colegas pastores entendem que a disciplina corretiva, ela precisa e deve ser aplicada quando necessária a todo membro que está enxertado na videira, tá bom? E que é encontrado em falta. Muitos destes amigos, eles referem-se a uma disciplina fazendo uma restrição da participação desses amados irmãos à ceia do Senhor. E aí talvez você possa pensar e questionar, mas pastor, Paulo não fala à igreja de Corinto que a ceia do Senhor, para participar, se você já é salvo, já é batizado, não é uma questão muito individual e muito pessoal, de quem está falho, fazer um autoexame, uma avaliação da sua situação de pecado, se assim estiver, pedir perdão e participar? Sim, é esse o caminho. Mas aquele que caminha nessa direção, compreenda comigo, chegue à lógica, essa pessoa ela está se reconciliando com o Senhor. Nesse momento em diante, ela está dizendo de forma clara para Deus que ela não quer continuar no erro. Ela não quer permanecer no erro, tá bom? Não é alguém que diz, eu hoje pequei, ou há algum tempo eu venho fazendo algo de errado, mas hoje eu quero pedir perdão a Deus, porque hoje eu vou participar da ceia. Participo e amanhã eu continuo, ou eu retorno para as mesmas práticas. Isso não é o ensinamento sagrado, tá bom? Querida igreja, a terceira disciplina que esse material destaca é a disciplina que mais dói na vida da igreja ter que executar. É a disciplina cirúrgica. E aí você bem sabe o que significa essa expressão. É a amputação do membro. Tá bom? A disciplina cirúrgica ela é necessária ser executada, de acordo com a Bíblia Sagrada, na vida de alguém que já foi o alvo das etapas que o texto sagrado de Mateus no Novo Testamento vai nos ensinar. É alguém que está falho. E Jesus ele diz, vai ter com o teu irmão se ele pecou. Detalhe, Gálatas 6 vai dizer que aquele irmão que falhou, eu preciso ir ter com ele, eu preciso ir até ele. Só que eu tenho que ir até ele com um espírito de brandura, com mansidão, lembrando sempre que como ele caiu, eu também posso cair, eu também posso falhar, tá bom? Então, quando o teu irmão tiver falhado, vai ter com ele. Se você conseguiu convencê-lo, você conseguiu fazer com que ele mude a sua atitude pecaminosa, você ganhou o seu irmão. Mas se o teu irmão persiste em fazer, agora vai, leva 2 ou 3 testemunhas, para que tomem conhecimento da situação. Tendo caminhado por aqui, primeiro e segundo ponto, mas chega-se ao ponto qual a pessoa simplesmente não quer. Ela quer permanecer na prática pecaminosa. Ela não quer ceder, ela não quer se arrepender, ela não quer mudar. Eu gosto muito de dizer que ela por si só acaba se excluindo da igreja. A disciplina cirúrgica, ela dói muito na vida da igreja por isso, porque cuidar de alguém, se dedicar a alguém, de repente esse alguém que já foi alertado por um grupo maior, agora simplesmente precisa ser levado a sua situação diante da igreja. Talvez você, como crente batista, já há algum tempo tem observado que tem situações pastorais que são resolvidas meio que em uma forma de secreto. Porque há algum tempo atrás, os mais antigos sabem muito bem do que eu falo,
há algum tempo atrás, era quase que como um espetáculo quando alguém havia falhado na igreja. Rapidamente pulava-se a primeira e a segunda etapa e levava o transgressor para que a igreja pudesse fazer, né, aquilo que infelizmente acaba se tornando um espetáculo. Mas irmãos, há situação e situação. E tem situações que podem ser resolvidas, que podem ser tratadas sem que haja um conhecimento e sem que haja a necessidade de se levar para a igreja toda tomar conhecimento. Quando a pessoa reconhece a sua falha e ela entende que precisa mudar com relação àquilo que ela está fazendo. Tá? A disciplina cirúrgica ela deve ser efetuada com alguém que quer continuar na prática do pecado. Você poderia dizer, pastor, qual é a necessidade de aplicar-se disciplina na vida de um cristão? Querido, a disciplina ela produz algo maravilhoso. A disciplina ela produz a restauração na vida do indivíduo, na vida do irmão. A disciplina ela não tem como finalidade destruir a vida do irmão. Ela não tem como finalidade simplesmente dar uma punição ao irmão, não. Mas ela visa restaurar a vida daquele que pecou. Querido, sem disciplina não há possibilidade de haver restauração. Entenda isso. Quando nós não aplicamos a disciplina necessária para com aquele que falhou, nós estaremos, infelizmente, dando legalidade ao transgressor. Nós estaremos, infelizmente, permitindo que a pessoa continue fazendo aquilo que vai levá-la ao inferno. E nós não podemos agir assim. Jesus, ele disse que quando alguém for desenvolvido uma disciplina cirúrgica, quando alguém for excluído do rol de membros da vida da igreja, ele precisa ser tratado como um gentil e um publicano. Não é assim que diz a Bíblia? O que quer nos dizer o texto assim? Quer dizer que eu e você, como cristãos enxertados na videira, não podemos manter comunhão mais com essa pessoa que vira as costas para Deus, que vira as costas para o Evangelho e que simplesmente diz que vai continuar do jeito que ela está. Não se engane, a igreja ela faz o seu papel, ela caminha com a pessoa, ela faz tudo o que a Bíblia Sagrada ensina, porque o objetivo é restaurar e reinserir a pessoa no contexto, nas atividades da vida da igreja local. Tá? Pastor, quem é que pode, quem é que deve ser disciplinado se for encontrado em falta? O pastor da igreja, a mulher do pastor da igreja, os filhos do pastor da igreja, o líder do louvor da igreja, o líder da oração, os irmãos, todo aquele que é nascido de novo e faz parte da vida da igreja, se for encontrado em falha, ele precisa entender que a disciplina, ela tem uma função pedagógica, tratar, ensinar a pessoa que ela precisa parar, reconhecer que errou, que ela precisa parar, reconhecer que ela tem que mudar a sua atitude. Querido irmão, o autor aos Hebreus, quando ele fala sobre disciplina, ele diz que a disciplina, ele baseia a disciplina naquela disciplina, a disciplina de Deus, aquela disciplina que os pais terrenos executam. E ele faz um paralelo dizendo, olha, quando nós éramos disciplinados pelos nossos pais, ao início, era algo que realmente era dolorido, né? Trazia um pesar, mas depois de um certo tempo, a gente entendia que era necessário a execução daquela disciplina por causa de algo que nós fizemos de errado. Quem aqui já apanhou na vida aqui? Dos pais, tá bom? Não é na rua não. É? Era necessário. Eu já apanhei de chinelo, cabo de vassoura, rei de macarrão, corda de nylon, sola de sofá, cinto.
tá bom? E estou vivo, graças a Deus. Em mim foi formado não um padrão cristão, mas um padrão de moralidade que veio como base dos meus pais para a minha vida. E me ajudaram e me ajudam até os dias de hoje. Porque é bíblico, irmãos, se o teu filho tiver necessidade de passar por isso, é preciso fustigá-lo com vara, diz o sábio Salomão. Mas caminhe um pouco com ele, não parta logo para essa ação, caminhe com ele, com entendimento, com diálogo, tentando evitar, mas se a todo custo não puder resolver, aí sim você aplica isso. Querida igreja, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, nos chama a atenção sobre uma situação que está acontecendo na vida da igreja local. Tem um cidadão na igreja que ele está tendo relações sexuais com a mulher do seu pai, com a sua madrasta. E é interessante, quando nós lemos o texto, Paulo ele vai dizer que está tendo imoralidade dentro da igreja, tão grande que essa imoralidade ela não pode ser comparada nem com as imoralidades que estão lá fora. Tente imaginar uma situação como essa na vida de uma igreja local. Como essa igreja é encarada pela comunidade? Qual é o olhar que a sociedade tem para com essa igreja local em Corinto? Paulo descreve essa situação na vida da igreja local. Eu sempre gosto de refletir o porquê que a igreja não aplicou a devida disciplina na vida daquele cidadão. E aqui abrindo um parêntese, irmão. Às vezes as pessoas têm um entendimento errado sobre disciplina na igreja local. O pastor disciplinou o Júnior, o pastor disciplinou o Alex, o pastor disciplinou o Jonas. Quem disciplina é a igreja. O pastor ele só executa a disciplina. E Paulo ele nos ensina isso aqui nesse texto, porque ele escreve essa carta para a igreja dizendo que havia essa situação para ser resolvida e que esse cidadão não tinha sido disciplinado. E estava lá essa bagunça dentro da vida da igreja. E as pessoas estavam vivendo com a maior naturalidade do mundo, como se tudo estivesse de vento em popa, como se tudo estivesse tranquilo. Para quem lê a Bíblia, conhece a história da igreja de Corinto, sabe que a igreja de Corinto é uma igreja que aflorava os dons espirituais. Mas estava numa situação como essa. E precisava ser tratada. Eu fico a pensar os motivos pelos quais a igreja não agiu conforme a Bíblia Sagrada nos ensina. Por que não aplicou a disciplina naquele cidadão, naquele jovem? Talvez porque aquele jovem, ele tinha um dízimo muito expressivo. A gente sabe que dízimo é dízimo. Se você dá o dízimo de R$10 e alguém dá o dízimo de R$10.000, para Deus isso não importa. Dízimo é dízimo. Mas infelizmente alguns líderes religiosos, eles tendem a agir de uma forma diferente com relação a termos financeiros. Para que mexer com o irmão? Só porque ele está fazendo algo de errado, deixa ele aí. O dízimo dele já dá para pagar as contas da igreja. Talvez a igreja pensou assim. Talvez era muito mais vantajoso manter aquele irmão vivendo em pecado, em imoralidade, porque o valor que ele dava para a igreja era expressivo. A Bíblia não diz isso, é uma hipótese que levanto aqui. Talvez aquele jovem, ele era de uma família, das famílias que haviam sido as fundadoras ali, juntamente com o apóstolo Paulo, daquele trabalho na cidade de Corinto. Mexer com aquele jovem é a mesma coisa que mexer em um vespeiro, porque esse jovem ele pertence a uma família fundadora, essa família é muito grande na igreja, mexer com ele vai trazer problema para a igreja, deixa ele aí. Talvez aquele jovem era um jovem que liderava na igreja, aquele jovem era um jovem que cuidava, vamos supor, da juventude da igreja. E aí você pode até me questionar, mas pastor, como é que alguém em pecado, tendo relações sexuais com a mulher do pai,
Ele cuida, Ele está à frente. Meus irmãos, existe cada situação no meio do povo de Deus. Vocês lembram de Moisés, quando matou o egípcio? E no dia seguinte, quando ele vai resolver uma outra situação, o egípcio diz para Moisés o quê? Tu quer me matar como tu mataste o outro e enterraste ontem? Nós não temos costume de tratar essas situações pecaminosas. Nós preferimos esconder, ocultar. Mas essa situação, ela não tinha como ser ocultada. Ela tornou-se conhecida da comunidade. Ela tornou-se conhecida da sociedade. A tal ponto que o apóstolo Paulo, já longe, não em Corinto, mas longe de Corinto, ele precisou escrever uma carta, porque, irmão, se tem uma coisa que chega rápido e vai longe, é o quê? Vocês sabem? É mais rápido que a velocidade da luz. É isso mesmo. É a fofoca, né? Chega ligeiro. E Paulo então escreve, para que isso seja tratado. Para quê, pastor? Mexer com o cidadão, ele aí, deixa ele aí. Irmãos, vamos resolver esse negócio, deixa quieto. Paulo, ele diz nesse texto uma coisa muito importante, igreja. Um pouco de fermento, ele tem a capacidade de levedar toda a massa. Toda a massa. O que Paulo fala aqui é algo muito sério para a vida da igreja local. Um pouquinho de fermento. O Júnior fez. Daqui a pouco o Alex também fez. Daqui a pouco o Rafael fez. Se tornou normal, todo mundo faz, porque agora é assim. Um pouco de fermento vai desenvolver a capacidade de levedar, de trazer prejuízos danosos para a vida de toda a igreja. Então, irmãos, por isso a disciplina ela é muito importante. Tem uma obra do pastor Ricardo Gondim, pastor pentecostal, mas é muito boa essa obra. O que a igreja proíbe e a Bíblia não proíbe. Se você tiver acesso, aí depois à internet, dá uma pesquisada, veja o valor desse livro, compre essa obra, tá bom? O que a igreja proíbe e a Bíblia não proíbe. E você vai se deparar com a realidade, onde muitos irmãos, principalmente no meio pentecostal, por causa de usos e costumes, eles foram disciplinados no passado. Não por causa de pecado, mas porque as irmãs usavam calça, jeans, porque os jovens jogavam bola. Irmão Zé Luiz, no seu tempo de igreja, lá pela juventude, você estava na igreja no tempo da juventude? Não, né? Mas nessa faixa, muitos jovens foram disciplinados, até mesmo nas igrejas batistas, por causa de futebol. É pecado jogar futebol. Queridos, eu já ouvi pastores dizendo que é pecado assistir televisão. Que é pecado ir a um estádio de futebol para poder assistir um jogo de futebol. E esses mesmos hipócritas que falam isso, eles assistem o futebol na TV. Essa obra ela é maravilhosa e faz a gente refletir um bocado sobre o real sentido da disciplina. Eu fecho aqui a primeira parte da disciplina no aspecto local e caminho agora para a disciplina dentro de um aspecto de tarefas, onde exigem de nós um alto nível de disciplina. E eu quero iniciar essa segunda etapa fazendo um destaque no contexto empresarial. Vamos supor que o irmão Alex, engenheiro, ele tem uma empresa. Amém, Alex? Amém. E nessa empresa do irmão Alex, encontra-se um funcionário chamado Paulo. Amém? Quer trabalhar para o Alex? E na empresa do Alex existe um padrão. Existe algo a ser executado, começando pelo
ou pelos horários. Alex, você acharia interessante ter o Paulo dentro da tua empresa, fazendo o que ele quer, como ele quer e chegando a hora que ele quer? Tu acha que seria bom, Paulo, fazer isso na empresa dele? Seria? Só para ti, né? O que vocês acham que iria acontecer? Qual seria a atitude do Alex para com o Paulo? Alex é um cara bacana. Ele gosta desse tipo de funcionário. O funcionário que chega na hora que quer na empresa dele, que faz o que quer, como quer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Vamos tirar eles de cena. Eu sei que a igreja ela não é uma empresa, isso é óbvio. Mas a igreja ela tem um dono. Amém? Quem é o dono da igreja? É Cristo, né? Cristo é o dono da igreja. Ele tem horas para nós cumprirmos com relação às atividades da igreja local? Tem? Ou tanto faz como tanto fez? Não importa, pastor, esse negócio de hora. Queridos, nós precisamos levar muito a sério o nosso compromisso com Deus. Porque o nosso compromisso com Deus, Ele vai revelar, Ele vai mostrar, diante daquilo que nós desenvolvemos, se realmente nós temos compromisso com Deus. Nós não podemos viver de falácias. Chegar aqui num altar como esse, ou até mesmo aí embaixo, falando para algum irmão, dizendo, olha irmão, você tem que ser assim, você tem que ser assado, mas a minha vida, ela não segue os padrões estabelecidos pela palavra do dono da igreja. E a gente tem que ter muito zelo com relação a isso, não esqueça disso. Esse segundo caminho que eu quero traçar com a igreja, ela refere-se ao aspecto militar, ao soldado e refere-se ao atleta. E aqui no texto, Paulo ele vai chamar a nossa atenção, dizendo-nos o seguinte, ele vai dizer que nenhum soldado em serviço, ele se envolve, ou ele em outras traduções, se embaraça em negócios desta vida. Paulo está aqui apontando, amada igreja, para aquele soldado que está no exercício da função, para que esse soldado ele esteja alerta, para que esse soldado ele ande como aqueles que andam de dia, para que esse soldado ande em uma vida de santidade. Para que esse soldado ele simplesmente não seja surpreendido, fazendo algo que não tem nada a ver com aquilo para o qual ele foi chamado. Ele precisa entender que ele tem um papel a ser desenvolvido. Ele precisa entender que não pode se enrolar, se envolver, se embaraçar com os negócios dessa vida. Que negócios dessa vida é que Paulo está querendo dizer? Com o pecado. Ele não pode se envolver com aquilo que esse mundo, o sistema, oferece. Ele precisa fazer o que o autor aos Hebreus diz no capítulo 12. Nós temos que nos desprender de todo o peso de pecado que tenazmente nos assedia, para então corrermos a corrida que nos está proposta. Corramos essa corrida com o nosso olhar fixo no autor e consumador da nossa fé. É assim que nós temos que agir, é assim que nós temos que estar, preparados, atentos, sem se envolver com aquilo que pode tirar o meu foco. Vocês já viram, por acaso, no YouTube ou no Facebook, algum vídeo mostrando aqueles soldados ali, naquele contexto da realeza na Inglaterra? Aqueles soldados que ficam ali parados, que parecem uma estátua. Alguém já viu algum vídeo dessa natureza? Eles não dão atenção a quem quer que seja. E tem um detalhe, se eles estão fazendo aquela marcha e alguém ficar no meio, eles empurram. Pode ser criança, idoso, qualquer um que ficar no meio. Isso fez com que as pessoas entendessem que eles têm uma missão a ser cumprida. Então, se você entra no meio, querido, você sabe que está atrapalhando, sai do meio. É muito sério, irmãos. Nós não podemos ficar perdendo tempo com bobagens.
Nós estamos envolvidos em algo muito, mas muito importante para podermos parar e ficar perdendo tempo com bobagens. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, Tiago diz que a amizade com o mundo, ela é a inimizade com Deus. Quando eu não busco viver uma vida de santidade, quando eu vivo flertando com o pecado, achando que isso é normal, irmão, eu perdi o foco há muito tempo atrás. Eu simplesmente não estou focado no autor e consumador da minha fé, porque eu fui seduzido por aquilo que o mundo me ofereceu. Eu fui conquistado por aquilo que Satanás me apresentou, e eu estou me deleitando no pecado, achando que está tudo normal. Irmãos, imagine você nessa situação, cumprindo o seu momento ali de vigia, no quartel. Graças a Deus eu não servi o exército. Fui dispensado, por algumas questões de saúde. Mas, e eu digo assim, graças a Deus, irmãos, porque lá em Bacabal, servir o exército era sinônimo de capinar o quartel. E uma coisa que eu detesto é capinar. Capinei muito quando era novo, agora eu quero mais não. E imagine você, naquele dia, responsável por ser a pessoa que vai guardar os demais. Você tem que estar preparado, tem que estar a posto, tem que estar atento. Mas aí o tempo vai passando, e aí chegam algumas situações que tiram a tua atenção, que tiram o teu foco. E você vai brincando, como um gatinho que vai brincando com um bolinho, um rolinho de lã, brincando, achando que aquilo é normal. Mas chega o momento em que o sono, ele toma você. Imagina o comandante chegando e tocando em você. Como é que você desperta? Tem um cidadão lá em Bacabal, que ele apontou a arma para cá, para o rosto, para a face do seu comandante, quando o comandante bateu e ele estava dormindo. E ele rapidamente apontou a arma para o seu comandante. Irmãos, nós precisamos estar preparados, apostos, buscando uma vida de santidade, não nos envolvendo nas imundícies que esse mundo nos oferece, que esse mundo nos apresenta. Porque o texto diz que o soldado em serviço, ele não pode se embaraçar, ele tem que manter um alto nível de disciplina, tem que se manter disciplinado. Segundo destaque que eu quero observar no texto aqui, ainda no verso 4, é que agora Paulo fala a Timóteo dizendo-lhe o seguinte: o seu foco é agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós estamos vivendo uma guerra, amém? Amém, igreja? A gente está vendo um cenário, ali no Oriente, muita movimentação, muitos confrontos, algumas nações já em guerra contra outra. Mas, queridos, a guerra que nós estamos falando aqui não é uma guerra física, é uma guerra espiritual. Os teus olhos, fisicamente falando, eles não contemplam essa guerra. Mas a Bíblia fala de um episódio onde o exército sírio chega na casa do profeta Eliseu. E o moço Geazi, ele chega lá fora, rapidamente ele vê aquele exército de sírios, e ele fica apavorado e volta para dentro da casa, rapidamente fala com Eliseu, o homem de Deus. E Eliseu diz para o Senhor: Deus, abra os olhos de Geazi, para que ele veja que aqueles que estão conosco são muito mais. Os olhos do moço Geazi são abertos, olhos espirituais. E Geazi, ele contempla um exército gigantesco. Querido, existe uma guerra. Você que é líder de célula, que está cuidando de uma situação A, uma situação B, entenda, você está batalhando. E essa guerra, essa batalha, ela é dentro de um contexto espiritual. E você precisa compreender isso. Paulo, ele diz que o foco
do soldado que foi ali alistado é agradar ao Senhor, é agradar a Deus, porque esse foi convocado para a guerra. Nós temos agradado ao Senhor, igreja. Nós temos apresentado um serviço como soldados de Cristo que agrada ao Senhor. Ou nós tão somente vestimos aquela camisa referente ao exército e colocamos aquela frase: exército do Deus vivo. Aí o camarada coloca aquela camisa, ele não fala de Jesus para ninguém. Ele não tem uma vida de oração. Ele não estuda a palavra. É aquela vida apática, espiritualmente falando. Nós precisamos entender que agradar ao Senhor é o caminho que Paulo está apontando. E isso exige de nós um alto nível de disciplina. Nós vamos conseguir agradar a Deus de uma forma plena? Jamais. Jamais nós vamos executar qualquer função vinda do Senhor com uma excelência em um nível tão intenso a alcançar o ápice daquilo que poderia ser descrito como o que é possível de realmente satisfazer, agradar plenamente a Deus. Mas nós não podemos jamais desistir de continuar trilhando esse caminho, de viver uma vida buscando agradar ao Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz ali aos cristãos em Roma, capítulo 12, versículo 2 de Romanos, que a vontade de Deus, ela passa por 3 destaques. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas eu entendo que a vontade de Deus, ela é boa. Mas nem sempre aquilo que é considerado por mim algo bom vai ser igualado àquilo que para Deus é bom. Porque o bom de Deus, ele é superior àquilo que eu considero bom. Porque a minha visão é muito restrita e limitada. Mas o meu Deus, o seu Deus, ele tem um conhecimento pleno. E aquilo que é bom, que vem da parte do Senhor, é o melhor comparado ao nosso bom. A vontade do Senhor, diz o apóstolo Paulo aqui, além de ser boa, ela é perfeita. Eu sempre gosto de refletir nisso. O que é perfeito? Perfeito é algo isento de imperfeição, isento de falhas. Tem aquele tipo de homem, ou aquele tipo de mulher, que geralmente a gente costuma dizer assim: rapaz, aquele jovem é muito bonito, né? Aquela moça é muito bonita, parece até que não tem defeito. Ninguém nunca falou isso aqui, né? Você olha a pessoa e diz: rapaz, mas é muito bonito aquele jovem, aquela moça, aquele rapaz, parece até que não tem defeito. Você olha, ainda que essa pessoa ela possa, em seu estereótipo, apresentar um padrão de beleza que chame a sua atenção e não faça com que você detecte alguma falha, né, na sua concepção, mas interiormente ela tem falhas, e graves falhas. Mas quando Paulo diz assim: olha, a vontade de Deus, ela é perfeita, irmão, não existe ausência, não existe resquícios de imperfeição. É algo pleno, é algo completo para a nossa vida. E ele finda dizendo: olha, além de ser boa, além de ser perfeita, a vontade de Deus, ela é agradável. Ela é uma vontade agradável porque ela traz paz e segurança ao nosso coração. Ela é uma vontade agradável porque ela tranquiliza o nosso ser. Mas o que é que eu e você costumeiramente queremos fazer? A nossa própria vontade. Nós até oramos: Deus, seja feita a tua vontade, mas se o Senhor não se importar, faça a minha primeiro. A vontade do Senhor é o que Paulo está dizendo aqui, que o foco do soldado em serviço é manter um padrão de disciplina, em agradar ao Senhor, porque foi o Senhor que o chamou para a guerra. Seria cruel você, como comandante, ter um soldado
o qual você convocou para uma guerra, e ele, através das suas atitudes, não consegue te agradar. Ele não consegue manter um padrão, ele faz o que quer, quando quer, do jeito que quer. E não é assim que funciona a coisa. Terceiro e último destaque que eu quero fazer no texto, agora no verso 5, é que Paulo ele chama a nossa atenção dizendo-nos que este vai militar de forma legítima para ser coroado. Agora Paulo ele sai do aspecto de soldado, do contexto militar, e ele passa para o campo do atletismo. Essa figura do atleta que Paulo destaca aqui. É alguém que precisa militar de uma forma legítima para ser, no final, coroado. Há algum tempo atrás, nas Olimpíadas, a Rússia e a sua delegação, a delegação russa, ela sofreu duras penalidades e até mesmo foi afastada dos Jogos Olímpicos, por conta do alto número de doping. Muitos dos seus atletas, dos atletas russos, não conseguiram passar no exame antidoping. Simplesmente foram barrados. Eles tentaram burlar o sistema, tentando ficar à frente, tentando fazer a coisa da forma errada para alcançar a coroa, para alcançar o prêmio. Mas aqui o texto de Paulo nos chama a atenção dizendo que nós precisamos militar, nós precisamos desenvolver algo com disciplina para alcançar a coroa de uma forma legítima. E como é que nós, como atletas de Cristo, podemos agir legitimamente na vida cristã até chegarmos lá ao alvo? O que é que nós como cristãos fazemos, igreja? Quais são essas tarefas? Primeira delas, palavra de Deus. Tem um crente que milita, que treina sem a palavra? Você conhece alguém? Pastor, ele é um atleta de Cristo, ele nasceu de novo, mas assim, a Bíblia Sagrada, ela não faz parte do treino dele, não. Oração também não faz parte do treino, pastor. Oração não dá certo, não. Ele prefere outro tipo de suplemento. Jejum, não, pastor, isso aí não dá mesmo. Não está agindo de forma legítima. E ele simplesmente não vai alcançar a coroa incorruptível. Irmãos, eu não sei se todos aqui têm costume de praticar atividade física, ou se a grande maioria é sedentária. Só os sedentários aí, amém? Os atletas. Os praticantes de fisiculturismo, de ciclismo, natação, a caminhada, né? Mas irmãos, quando você olha para um atleta, você percebe que para alcançar uma coroa, para alcançar um prêmio, ele se dedica, ele se esmera, ele dedica aos treinos diários, várias horas, de forma intensa, porque ele tem um propósito, ele tem um objetivo bem definido. E ele sabe que para alcançar aquilo, ele precisa ralar, ele precisa se doar. Entenda bem a direção que eu estou caminhando, porque se você não prestar atenção, você não vai entender o que eu quero dizer. Tá? É um pouco delicado o final dessa reflexão. Paulo ele está chamando a nossa atenção aqui para as práticas, e essas práticas cristãs, elas exigem de nós um alto nível de disciplina para ler a palavra, para estudar a palavra, para ter uma vida de oração, de jejum, de consagração. Nós precisamos dedicar tempo a isso. Falando sobre células, dentro desse contexto, as células elas representam algo que eu considero assim, algo extraordinário, quando o assunto é a operacionalidade da igreja. O que eu quero dizer com isso? Nós, pastores, por muito tempo, falo por mim, tínhamos uma visão de operacionalidade da igreja fracionada. Como assim? Explico. Nós tínhamos um líder para cuidar somente de evangelismo e discipulado.
nós tínhamos um líder para cuidar só de oração. Cada líder ele tinha um grupo seleto para desenvolver essa tarefa. Nós tínhamos um líder só para cuidar da juventude. Nós tínhamos um líder só para cuidar dessa área, do louvor. E assim, a gente foi fracionando a coisa. Igreja, olhando para a Bíblia Sagrada, entendendo a visão do Evangelho de fato, é preciso compreendermos que a intensidade da vida cristã, ela precisa ser abraçada em todas as suas esferas. Por muito tempo eu ouvi, e aquilo ficou para mim como uma verdade absoluta. Os jovens, eles são a força de evangelismo da igreja. Eles quem vão ganhar pessoas para Cristo, vão fazer evangelismo, vão sair. Os homens, eles são o bolso da igreja. Eles vão ajudar financeiramente nisso, naquilo, campanha e tudo mais. E as mulheres, elas são o pilar da oração da igreja. A oração é com as mulheres. Está errado? Querido, a oração, ela não é só para um grupo de mulheres. A oração na igreja, ela não é seletiva somente ao círculo de oração, ao ministério de intercessão. A oração, ela é para a vida da igreja por completo. A criança tem que ser chamada para orar, tem que ser ensinada a participar dos momentos de oração de coletividade. O adolescente, o jovem, o idoso, toda a igreja tem que ser convocada e desafiada a ter uma vida de oração em coletividade. Vai ter evangelismo? É só o ministério de evangelismo que vai fazer? Está errado. Porque a Bíblia ensina que evangelizar o pecador é missão de todo aquele que nasceu de novo. Então todos nós precisamos sair para anunciar o evangelho. Vocês estão entendendo, amém? E onde é que a gente vê isso com muita facilidade sendo desenvolvido? Nas células. Vai ter uma campanha para distribuir sopa com pão e levar folhetos, levar uma palavra de conforto para os moradores de rua. Quem é que vai? É o Ministério de Evangelismo, o Ministério de Ação Social? Não, as células. Elas vão se organizar de forma que todas possam participar desse trabalho. Ah, vai ter um trabalho de oração, é uma vigília de oração. Todas as células vão estar na vigília. Tudo aquilo que a igreja desenvolve, ela precisa do comprometimento de cada um daqueles que nasceu de novo. Entendendo que temos que desenvolver um alto nível de disciplina para estarmos sempre prontos para fazer a obra do Senhor. Irmãos, eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte, por isso disse para prestarem bem atenção, para não saírem daqui confusos com o final dessa reflexão. Paulo, ele não está dizendo aqui no texto que nós temos que correr, lutar, trabalhar, sermos disciplinados para sermos salvos. Vocês entendem isso? Porque se assim fosse, Paulo estava ensinando salvação pelas obras e não pela graça. Entendam bem o que Paulo está dizendo aqui. O fato de ser disciplinado não concede a ninguém a salvação, ou seja, a coroa, o prêmio. Não é o fato de ser disciplinado com aquilo que é referente à obra do Senhor. Mas o fato de você ser salvo, isso sim, deve apresentar uma vida cristã extremamente zelosa quanto às atividades espirituais. É justamente o inverso. Porque eu sou salvo, é que eu continuo lutando, eu continuo sendo alguém disciplinado, fazendo aquilo que é concernente ao reino de Deus. Amém? Quero convidar você, mesmo assentado como está, a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos, por gentileza. Surgiu uma pessoa do meu contexto pastoral, há muito tempo atrás, que ela era uma pessoa muito disciplinada, uma pessoa extremamente zelosa.
Todas as atividades da igreja, ela participava, ela se dedicava com muita intensidade ao trabalho da igreja local. E isso já estava com os seus 20 anos. E essa pessoa, em um dia, quando ouviu a mensagem do Evangelho sendo pregada, ela resolveu levantar uma das suas mãos e entregar a sua vida a Jesus na hora do convite para Cristo. A igreja ficou assustada com aquela ação daquele cidadão, porque todos entendiam que ele era um irmão, que ele era salvo. Como é que alguém que vem para os cultos, que vem para a vigília, que vai para o evangelismo, que vai para a ação social, que está em tudo da igreja, como é que alguém está há 20 anos nessa caminhada e agora levanta a mão dizendo que não era salvo e quer receber Jesus? E aquele cidadão, ele disse: hoje eu entendi o Evangelho. Eu sempre fui uma pessoa muito zelosa, desde a minha infância, aprendi com os meus pais que deveria ser alguém assim. Fui muito criterioso, e eu entendi a importância da igreja, as atividades da igreja, mas ele entendia simplesmente em um aspecto religioso. Ele não tinha experimentado de Deus ainda. Ele estava simplesmente fazendo algo, querendo alcançar a coroa da vida, com os seus méritos, com os seus esforços, com as suas obras. E naquela noite ele recebeu a Cristo, ele entendeu o Evangelho. Ele entendeu que o fato dele se tornar um cristão é que o faria ser alguém disciplinado e fazer a obra de Deus com muita dedicação. Talvez você, querido, esteja vivendo a mesma situação. Uma situação de religiosidade. Não tem conseguido receber de fato a presença do Todo-Poderoso na tua vida. Não tem sentido Deus tocando o teu ser, conduzindo os teus passos, fazendo você fazer o que faz com prazer, com satisfação. Porque a religiosidade, ela entrou na tua vida, ela encaixou e te levou a viver o automático. Você faz o que faz pela religiosidade. E eu quero nessa noite te convidar a quebrar isso em nome de Jesus. Eu não sei quanto tempo isso tem se alastrado, tomado conta da tua vida. Se 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu não sei. Mas o Senhor, Ele fala contigo nessa noite de uma forma muito especial, dizendo a você: eu quero mudar a história da tua vida e te fazer entender o que é o real sentido de alcançar a coroa da vida como um verdadeiro vencedor em Cristo Jesus. Se há alguém nessa noite que entendeu que Deus falou com você e quer responder ao chamado de Deus, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos e eu vou orar por você. Nós temos alguém nessa noite que entendeu que Deus falou profundamente ao seu coração e quer dar como resposta ao Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, a minha vida pertence a Ti. Eu quero ser realmente um soldado que milita, que Te agrada, que não se envolve com as coisas desse mundo, que tem como propósito Te agradar. Alguém, Senhor, que é comparado a um atleta que se dedica, que tem uma disciplina com relação àquilo que é a Tua obra. Tem alguém nessa noite que gostaria de dar um passo de fé em direção ao Senhor? Levante uma das suas mãos, por gentileza. Nós vamos orar por você. Alguém? Não? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa ter uma outra oportunidade. Pai bendito, Pai querido, louvado, exaltado seja o Teu santo e majestoso nome. Rendemos graças ao Senhor por Teu amor e Teu cuidado para com as nossas vidas. Te pedimos que essa palavra, ela não simplesmente entre no ouvido e saia pelo outro, mas que ela encontre espaço no íntimo do ser de cada pessoa aqui nessa noite. E ela faça com que nós tenhamos, Pai eterno, a oportunidade de fazermos uma avaliação de como nós estamos diante do Senhor e diante da Tua obra. E que a partir de hoje, nós possamos agir de uma forma, Pai eterno, totalmente baseada naquilo que a Tua palavra, ó Deus, nos leva a viver. Abençoa cada vida aqui presente, fortalece a nossa fé. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém, Senhor.